desenhar aqui uma fábrica. Nossa, que horrível. Mas nessa fábrica, digamos que, enfim, ela produza carrinhos. Quem é que produz, né, esses carrinhos? Quem é que trabalha nessa fábrica? Os funcionários, os operários. Quanto maior o número desses trabalhadores, maior a quantidade de produto que eles podem, né, produzir. Maior essa quantidade de carrinhos que eles podem produzir, quanto maior for essa força de trabalho. Digamos que seja uma linha de montagem e eles trabalhem diante de uma mesa, né? Vocês concordam que quanto maior for essa mesa, melhor, mais eficiente o trabalho deles, né? Quanto menor a mesa, eles vão meio que se acotovelar e não vão render tão bem, né? Não vão trabalhar. Não adianta ter uma força de trabalho tão grande se o espaço de trabalho, dessa força de trabalho, dessas pessoas, né, não é o ideal, né? E uma última coisa antes de ligar os pontos, né? Uma vez produzidos, os carros têm que ser armazenados. Quanto maior for esse almoxarifado, né, esse lugar, essa despensa, né, esse armário, né, mais carrinhos serão armazenados, né? E, sei lá, se acontecer alguma coisa, um incêndio, uma chuva, né, a mercadoria não se perde. Então não adianta trabalhar muito, né, para produzir muitos carrinhos e não conseguir armazená-los, guardá-los, né? O que é isso? Isso aqui é um computador ou um smartphone, né? Quem é que está fazendo esse trabalho, né? Quem é que está justamente processando isso tudo, né? O nosso processador. Quanto maior for a capacidade desse processador, né, mais trabalho ele consegue realizar, né? Digamos que os carrinhos são o quê? São os vídeos que a gente faz, né? Os produtos que a gente tira dessa, que a gente realiza aqui, né? Esses dois últimos exemplos são dois tipos de memória, né, que eu queria falar. Essa área de trabalho, digamos, né, esse lugar onde as atividades acontecem, é a memória volátil. E esse espaço de armazenamento, memória não volátil. Então, eu de propósito que eu estou usando esses termos, né? Isso aqui todo mundo já sabe, já está se arriscando a dizer que a nossa memória RAM. E tá certo quem pensou assim, né? Random Access Memories, né? Memórias de acesso randômico, né? É uma memória volátil. Em outras palavras, esse conteúdo aqui se perde uma vez que é interrompido o fornecimento de energia. Se você desliga o seu computador, né? Você estava assistindo um vídeo num site, no YouTube, por exemplo, né? Você carrega o vídeo, né? Depois que uma vez você seleciona, tem um certo tempo para carregar o vídeo, né? E esse vídeo vai carregando, você vai assistindo. Se você interrompe o fornecimento de energia do seu computador, no caso, né, se você desliga e liga no dia seguinte, se você selecionar aquele mesmo vídeo, você vai ter que esperar carregar de novo, porque essa é uma memória volátil, né? Se perdeu esse conteúdo, né? Agora, a memória não volátil, né? Aqui a gente pode falar de HD, SSD, né? É uma memória que, enfim, não se perde, fica armazenada uma vez que você interrompe justamente o fornecimento de energia, né? Ou seja, se liga, desliga da tomada, o conteúdo vai continuar lá. Bom, tem
Não sei se vocês já ouviram falar, né, de memória flash, né? Esse tipo de memória, né, que tem esse nome, que eu acho que é mais rápido a transferência de dados, né? Mas eu diria que esse nome também é pela, como eu posso falar, pela vida útil desse dispositivo, no caso um cartão de memória, né? Ou sei lá, um pendrive. É um material bem frágil, né? E que, enfim, não vai te acompanhar por 10, 20 anos, né? Com certeza estraga antes, né? Enfim, você pode parar para pensar justamente como é que é a vida de um pendrive, né? De computador em computador, né? Isso não deve fazer muito bem para ele, né? Fora o material, né? A qualidade do material. Ele é feito justamente para não durar, né? Bom, o que é interessante de falar a respeito? Com isso aqui já dá meio que para entender, né, mais ou menos um anúncio de um computador, né? Computador, não sei quantos gigahertz, né? O processador é medido em hertz, né? 4 GB, né? Você vê um número aí entre 4, 16, 32 GB, geralmente é essa memória aqui, né? Aí quando já fala em tera, né, terabyte, já se refere geralmente a esse tipo de dispositivo. Beleza? Há quem diga que, poxa, professor, você esqueceu de alguns componentes aqui, né, importantes, né? Então vamos lá. O que refrigera, né, o sistema de arrefecimento feito no carro, né, que fica girando? A ventoinha, né? Como se fosse o sistema de exaustão aqui dessa indústria, dessa fábrica, né? Ela também vai ter que estar ligado em algum lugar, né? No caso, a SEB vai estar fornecendo energia para esse estabelecimento. No caso do celular e do computador, né, seria uma bateria ou a fonte, né? A fonte é justamente o que fornece energia para o computador. E digamos que, sei lá, esse chão de fábrica, o lugar onde todos esses componentes internos se encontram, né, seria a nossa placa-mãe, né? Esse circuito onde se encaixam todos esses componentes. Olha que interessante, só para falar aqui de grandezas físicas, né? Essas unidades aqui na informática. Um byte, ele é constituído por 8 bits, né? O kilobyte já são 10 elevado à terceira, né? Digamos, né? Vezes 1000, né? Um kilobyte são 1000 bytes, digamos, né? 1024, né? A gente pode fazer essa aproximação em potências, né? Toda vez que a gente for fazendo essa conversão, desprezando, digamos, né, esse 24, só para ter uma noção, né? Vamos dizer que um kilobyte são 1000 bytes, né? Na verdade são 1024, mas dá para calcular rápido, né? Às vezes fazer uma conversão, né, de uma unidade para outra. Você pode fazer esse cálculo com 1000, né? Enfim, vamos seguindo a tabela aqui. 1 kilobyte são 1000 bytes, assim como 1 megabyte são 1000 kilobytes. 1 gigabyte são 1000 megabytes. 1 tera são 1000 giga. 1 peta são 1000 tera, né? Aí a gente tem hexa, zeta, iota, né? É um pouco fora da nossa realidade aqui de público final, assim, sabe? É a coisa mais industrial, de servidor, de grandes empresas, né? Mas enfim, dá para a gente estabelecer essa relação, né, de potências, né, elevada à terceira, elevada à quinta, à nona potência, né, e assim por diante, calculando vezes 1000, né, mas a gente pode calcular também corretamente vezes 1024, que dá um pouco mais de trabalho, né, um pouco mais demorado, mas você vai ter o valor exato, né. É justamente por causa desse valor quebrado que quando você vai analisar as propriedades ali de um HD seu, que você vê que
Na caixa está dizendo que é uma informação, né? São tantos tera, mas ali já são outros, né? Porque arredonda-se, né? Trabalha-se muito com essa noção, né? Ok, pessoal? O que divide, né? O que separa, diferencia, no caso? Uma ilha, né? De um computador normal, né? Uma ilha de edição, né? Ou o próprio home studio, né? Por que a gente tem essa diferenciação, né? Bom, vamos partir pelo nome, né? A ilha de edição, né? Tem a ver com estar isolado, né? Tem uma condição ideal justamente de trabalho, né? De, sem ruído, sem, enfim, luminosidade atrapalhando, né? Geralmente um isolamento, um tratamento acústico, né? Mas uma coisa que definitivamente influencia, né? E determina justamente esse espaço de trabalho são os periféricos, né? A gente já falou dos componentes internos de um computador, agora a gente está falando do que fica à volta, né? Desse hardware, né? Que fica à volta, né? Esses hardwares que ficam à volta. Eles se dividem entre entrada e saída. Periféricos de entrada, né? Como diz o nome, são esses equipamentos em que você entra, né? Com comandos, com informação. A gente tem aí mouse, teclado, scanner, né? Monitor touch, monitor de vídeo, né? Microfone. Olha que interessante. A gente entra com a informação, né? De saída já deu para reparar, né? Que é mais ou menos o que sobra, né? Monitor de vídeo, a tela, né? Monitor de áudio, os alto-falantes, né? Impressora, projetor. Opa. Posso estar esquecendo de alguma coisa agora, mas enfim. Já dá para entender mais ou menos, né, quais são os componentes externos do computador. E o porquê mais ou menos, né, existe essa diferenciação, né, entre uma ilha, né, do que é uma ilha de vídeo, né. Ok, pessoal? Qual que é a importância de se destacar, esses dois periféricos aqui, monitor de áudio e monitor de vídeo, né? Monitor de vídeo numa ilha de edição, né, no home studio, é interessante ter mais de um justamente para, enfim, para ser um processo mais agradável aos olhos, né? Você abre mais janelas em tamanho até maior, né, e consegue visualizar tudo ao mesmo tempo. Já a questão do monitor de áudio é interessante justamente que sejam monitores profissionais, né, porque eles não vêm com uma equalização de fábrica. Né? A gente vê aí fones de ouvido famosos, né, de artistas famosos, né, o caso do Beats by Dr. Dre, né, é um tipo de fone que ele já vem com uma equalização de fábrica, assim, para puxar os graves, para deixar o volume, né, deixar em evidência essas frequências mais graves. Se você estiver trabalhando, né, se você estiver editando com um fone desse, ele meio que te deixa mal acostumado, porque ele vai puxar já automaticamente essas frequências que estão lá no fundo, né? E não necessariamente quando você for entregar para o seu cliente ele vai ter aquele mesmo resultado, porque ele não tem aquele fone, né? Então, o que é interessante se destacar desses monitores de áudio profissionais, né?
eles têm que ser flat, né? Eles têm que ter essa equalização, né? Achatada, né? Flat vem disso, desse termo de inglês, né? De achatar, né? De tornar assim achatado justamente, né? E liso e plano e compactado, né? Flat quer dizer que não vem com uma pré-equalização de fábrica, né? Esses sons comuns, né, que a gente compra no mercado, para o público final, né, eles geralmente têm algum tipo de equalização para, enfim, como um diferencial para vender o produto, né? Mas a grande realidade é que interessante para o profissional do audiovisual é comprar caixas sem equalização, para justamente você ter a oportunidade de entender como é que o som tem que funcionar, entendeu? Como é que ele tem que ser exportado num padrão de mercado, ou seja, para ser reproduzido em bom som nesses dispositivos que a gente compra, enfim, que estão disponíveis para o público final. É muito besteira isso, assim, mas eu acho que vale enquanto curiosidade, né? O concorrentes, né? São concorrentes a esses sistemas operacionais, né? O Windows e essa linha de computadores Macintosh, né? Da Apple. Qual foi o slogan da, 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 da Apple, né? Para justamente provocar o concorrente Windows, sistema operacional. Eles lançaram um slogan: Lose Control and Gain Command, né? Perca o controle e ganhe o comando. Justamente porque no teclado desses novos computadores, né? Os computadores da Apple, tem um novo botão, Command, né? Comando, né? Diferentemente do Windows, em que você, enfim, ordenava, né? Dava comandos ao computador, né? Ordenava funções, né? Você justamente fazia o uso de uma tecla, né, que é controle, né, Ctrl C, Ctrl V, né, justamente para tentar, enfim, dar um aspecto de uma de um controle maior, né, de uma da máquina, né, eles fazem esse slogan, né, e adicionam esse botão justamente para você ter mais funções no teclado, né. Eu particularmente acho um sistema operacional muito estável, porém são equipamentos muito caros. Eu costumo chamar de boutique, né? Porque você tem que sempre estar sempre comprando acessórios para a coisa ter um funcionamento ideal. Enfim, são coisas muito caras e que você não consegue fazer upgrade, melhorias, né? Sempre te força a vender para comprar mais, comprar mais, comprar mais. Então, assim, é bem complicado, é um paradoxo essa situação, né? De fato, é bem mais estável o sistema operacional, mas eu recomendo sempre que a pessoa monte um computador, né? Windows mesmo, porque com o valor que se compra um Mac, você consegue montar um computador muito, muito melhor, né? Muito superior, né? Com esse sistema operacional. E o interessante hoje em dia de salientar são os smartphones, né? Eles são telefones muito mais versáteis, né? O que acontece? Sempre tiveram um papel muito importante no set, né? Além de ser uma câmera, um gravador de áudio, poder bater foto e filmar, né? É um telefone, manda-se mensagens, é um bloco de nota. Enfim, tem várias funções, né? E diversos aplicativos que você pode baixar e te ajudar muito em set, né? Enquanto você estiver trabalhando com audiovisual. É o caso de aplicativos de claquete, né? Aplicativos de decibelímetro para checar o nível de ruído, fotômetros para ajudar na fotometria ali do departamento de fotografia. Tem nível, né? Aquela bolha para você ajustar justamente a estabilidade de um tripé. Enfim, tem diversos recursos, né, que só vêm para facilitar hoje em dia, né, em set. Além, é claro, de ter o cartão ali, né, o cartão não, perdão, o chip, né, que você tem essa rede móvel e você consegue justamente compartilhar esses arquivos, né, enfim, uma mão na roda.
E tem todos aqueles componentes internos que eu já apresentei, né? Portanto, tem que ter um outro, não é só um telefone, né? É um computador, o smartphone, né? A gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Porque ele tem um processamento, né? Ele tem, enfim, ele demanda, enfim, um tempo para realizar as funções. Bom, pessoal, aqui é uma lista de alguns atalhos, né, que a gente tem nessa plataforma, né, no Macintosh, né. Command A, né, Add All, né, todos, né, para selecionar tudo, né. Command C para copiar, né. Command C para ejetar, digamos, um pendrive, um HD. Command H, digamos, para minimizar, né, esconder esse aplicativo que você estiver trabalhando, né? Command I de informação, né? Para justamente é o equivalente ao clicar com o botão direito e selecionar propriedades, né? Tentar fazer essa leitura das características, né? Das propriedades de um arquivo, de um dispositivo. Né? Command N de null, novo, né? Para abrir uma nova janela, criar uma nova pasta, né? Deixa eu botar um último aqui de última hora, né? Tab. Ok. Command O, né? É equivalente a você dar um Enter, né? No Windows, né? O Command O é para você abrir, O de Open, né? Uma pasta, um aplicativo. Command P de Print para imprimir. Command Q para encerrar, né? Um aplicativo. E aqui a gente tem essa distinção, né? Que Command W você só fecha o programa, mas você não encerra, ele ainda continua lá ocupando sua memória RAM, né? E o Command Q você de fato encerra, né? Encerra as atividades do aplicativo que você está trabalhando, né? Não desinstala, logicamente, isso é outra coisa. Só para mostrar que existe essa distinção entre fechar e encerrar, né? Quit. Quit tem a ver com demissão, né? Eu me demito, eu desisto, né? Command S de save, né? Para salvar. Command T para abrir novas abas, né? Command V para colar. Seja você tenha copiado ou recortado, né? Que é essa diferença, né? Quem copia, Command C duplica, né? Command X retira da origem e joga para o lugar que você colou, né? Mas ambos você cola com Command V. Command W, como eu disse, para fechar, né? Command Q para encerrar um aplicativo. Command X você recorta, né? Você não duplica, você retira do local, você move. E Command Z para desfazer, né? Undo, né? Uma ação. Cut seria cortar, né? Close, fechar, encerrar, né? Paste, colar. Tab seria aba, né? Save, salvar. Quit, encerrar, né? Demitir, desistir, né? Pedir demissão. Print, imprimir. Open, abrir. Null, novo. Information, né? Info, informação. Hide, esconder. Eject, ejetar. Copy, copiar. E all, todo, tudo, né? Alguns atalhos importantes aqui, né? Lembra do Alt Tab no Windows, né? Que você navega entre você escolhe, né? Seleciona entre os programas que estão abertos, né? Você pode usar o Command Tab, né? É a mesma coisa que o Alt Tab, em que você alterna entre os programas que estão abertos, né? E o Ctrl Alt Del, quando trava, né? O gerenciador de tarefas. Como é que você faz para abrir o gerenciador de tarefas no Macintosh, né? É justamente apertando, pressionando as teclas, né? Command, Option, ESC. É a mesma coisa que Ctrl Alt Del. Beleza? Vale lembrar que a gente está trabalhando com outro sistema operacional, né? Ele tem outra estrutura, embora muito similar, né?
Uma dica é sempre clicar com o botão direito do mouse nas coisas, nas pastas, nos arquivos, né? E observar como são similares os comandos, né? Fazer isso na área de trabalho, no plano de fundo, né? Assim você consegue ir brincando e mexendo, enfim, nas funções, né? E descobrindo onde estão e quão similares são aos demais sistemas operacionais, como o Windows, né, e Linux. Mas é interessante salientar que temos um dock na parte de baixo, onde ficam os atalhos, né, dos programas. Os programas não ficam mais jogados, né? Os atalhos não ficam mais jogados na área de trabalho. Ficam só pastas, coisas mais importantes na mesa, né? Que chama-se mesa, né? No Mac, né? E não área de trabalho como no Windows. Tem um dock, que é justamente um espaço onde ficam os aplicativos, né? E aqui no canto fica justamente um aplicativo com uma face de duas cores, né? Chama-se o Finder, né? Onde abrem-se janelas, né? É o equivalente ao Windows Explorer, né? Esse aplicativo que justamente explora, que ajuda a navegar por dentro do nosso sistema operacional. Beleza? Essa é a principal diferença, né? O Finder, a disposição dos aplicativos numa paleta inferior, né? O dock, e a mudança, digamos, do nome, do aspecto desse aplicativo de navegação de mídias ou por entre as pastas, a estrutura, enfim, dos HDs do computador, né? Não se chama mais Windows Explorer, é o Finder, né? Justamente esse aplicativo que parece um rostinho com duas cores. Extensões, né? E aqui a gente não está falando de um fio elétrico, né? Que aumenta justamente esse cabo de força, né? Que te dá mais mobilidade. Eu estou falando daquele, só para tirar uma dúvida, né? Sobre esse assunto, né? Estou falando sobre aquele nomezinho que aparece no final de cada arquivo, né? Do seu computador. Por exemplo, .doc, .ppt, .mp3, .aif, deixa eu ver quem mais, .mov, .aiv, .mkv, mp4, né? Já tá dando mais ou menos para entender, né? Geralmente aqui fica o nome do seu arquivo, né? .doc, o que são isso? Aqui são documentos do Microsoft Office, né? Do pacote Office, né? Esse pacote de softwares da Microsoft, né? Isso aqui são o que? Arquivos de áudio. Ó, um muito famoso aqui, ó. Wave, né? Windows Movie Video. E esses aqui, o que vocês acham que são? São arquivos de vídeo, né? Já deu para entender o que é, né, uma extensão, né? Quando a gente fala de computador, é aquela parte do nome que justamente nomeia a característica, né? Nomeia a origem, de onde é, né? De que aplicativo, com que aplicativo você vai abrir, né? Enfim, isso nomeia, né? Isso determina as características do seu arquivo. Então, toda vez que eu estiver me referindo à extensão no universo da informática, já dá para sacar aqui do que se trata, né, pessoal? Beleza?